Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, que tenhamos sempre bom ânimo, coragem, esperança, fé e a certeza de que estamos sempre protegidos, sempre amparados. A nossa conversa hoje vai ser sobre o tema abnegação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, e nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade, no item 8, diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra por toda a parte, ao lado de uma lágrima coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade e, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, vosso quinhão, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, abre 1863. Então, o Espírito de Verdade nos coloca que a sabedoria humana ela é constituída do devotamento e da abnegação. Que o devotamento e a abnegação são uma oração contínua. Mas o que vem a ser o devotamento? Então, a definição de devotamento é a seguinte: é um grande empenho com generosidade e sacrifício em muitas ocasiões, entrega com desinteresse. Então, é um grande empreendimento, é aquilo que se faz com grande generosidade e com sacrifício mesmo dos interesses. Ajudar as pessoas com desinteresse total, né? E com sacrifício, muitas vezes, dos seus próprios interesses. E a abnegação? A abnegação é a ação com despreendimento, dedicação extrema em favor de uma causa, de uma pessoa, de uma iniciativa. Aparentemente, não tem diferença, são iguais. Qual a diferença? Então, mas tem uma diferença que é fundamental. Então, no devotamento, a pessoa mobiliza a sua capacidade interna, ela doa o seu tempo, doa as suas horas, doa o que pode em benefício do outro, em favor do outro, com empenho, dedicação e muitas vezes com sacrifício do próprio interesse, do seu próprio interesse. Enquanto a abnegação, a pessoa mobiliza essas mesmas qualidades, essas mesmas capacidades interiores e doa de si para o bem do alheio, só que a dedicação é extrema, com o sacrifício até da própria vida. Então, a diferença é essa aqui. Dedicação extrema. Na abnegação, o sacrifício vai até o da própria vida. E o exemplo maior que nós temos é Jesus. Ele nasceu aqui entre nós, ele não tinha que reencarnar, ele nasceu aqui para nos ensinar, para nos trazer as lições que nós precisávamos para evoluir, para aprender. Então, com o exercício do devotamento, nós vamos conquistando aos poucos a abnegação, que é a conquista das grandes almas, que já compreenderam que a vivência plena do amor em favor do próximo
é colocada acima de qualquer coisa, de qualquer condição. Então, exemplo maior que nós temos é Jesus, que veio nos ensinar, se sacrificou a vida física em favor de todos nós, em favor de nos mostrar as lições do amor, do desprendimento, do perdão e de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. E no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 17, Emmanuel define a abnegação como aquela cota de serviço que se faz além da obrigação, visto que onde termina o dever, aí começa a abnegação. Então, toda aquela cota de serviço que nós fazemos além da nossa obrigação, nós já começamos a exercitar a abnegação. Então, aquele profissional que faz com amor, com dedicação, com carinho a sua tarefa, ele já está começando a aprender a ter devotamento e ter abnegação. Então, o professor que além de ensinar, às vezes, ele se preocupa com o aluno, ele se preocupa com a condição do aluno, ele quer que ele, além dele aprender, que ele se sinta bem, que ele se sinta valorizado, esse professor está indo além. E estou me lembrando de uma pesquisa que foi feita, um professor do curso de filosofia no Rio de Janeiro, ele resolveu pesquisar os projetos que eram feitos antes, né, um tempo anterior no curso de filosofia. E ele procurou lá e viu de uma senhora, de uma professora, que ensinava aos alunos nas séries iniciais. E ela tinha aquele projeto de fazer tudo. E ele resolveu que a tarefa dos alunos seria procurar essas crianças que agora seriam adultos, procurar onde eles estavam. E na definição do professor, esses adultos não teriam nenhuma condição, porque eles eram da periferia, a escola não tinha condição nenhuma, as crianças também não tinham condições financeiras, eram mal alimentadas, viviam ali, e ele queria saber como é que elas estavam. Então o grupo de alunos pegou e foi fazer. Descobriram que, dentre os alunos, eles só não conseguiram 3 pessoas, porque um tinha morrido e os outros 2 tinham mudado para outras localidades e que não conseguiam. E eles conseguiram ir em cada um deles e descobriram que uns eram professores, outros eram dentistas, outros eram médicos, outros eram engenheiros, outros trabalhavam em banco, e cada um deles tinha a sua profissão e estavam seguindo a vida. E o professor estranhou, porque ele falou: como que pode que nessas condições não poderia, não tinham condições nenhuma. E ele resolveu ir procurar a professora dessas crianças. E encontrou uma senhora já com 90 e poucos anos, e ele foi visitá-la. E aí ele começou a conversar com ela, e falou: o que ela fez que aquelas crianças conseguiram modificar? E a professora disse: eu não fiz nada além de amar essas crianças. Então o amor que ela dava a elas fez com que elas se sentissem gente, fez com que elas se sentissem importantes, e continuaram a sua caminhada. Então, ver como é importante, como o treinamento do devotamento da sua tarefa consegue fazer a diferença das pessoas. Então, isso é um exercício que nós podemos fazer em todos os momentos.
o fazer o nosso serviço de casa com carinho, com amor. Os médicos, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, os médicos, a equipe de saúde, a equipe que estão na luta contra o Covid, eles estão sendo abnegados. Eles estão trabalhando a mais daquilo que eles estão acima das suas capacidades. Eles estão renunciando aos seus interesses. Muitos deles não estão voltando para casa com medo de contaminar os seus filhos, a sua família. Eles estão trabalhando horas a mais e muitos já morreram. Então eles levaram a abnegação, o devotamento e a abnegação até o exercício, até a sua própria vida. Então são exercícios que se fazem. Quando nós fazemos o nosso serviço, nosso trabalho a mais, além daquilo que é a nossa obrigação, nós estamos aprendendo a desenvolver a abnegação. E a humanidade tem muitos exemplos, né? Exemplos muito grandes que nós temos, muitos exemplos. Mas nós vamos falar principalmente hoje de Fabiano de Cristo, porque esse mês Fabiano de Cristo completou, né, 31 anos de fundação, e ele é o nosso patrono. Falar de Fabiano de Cristo, da abnegação que caracteriza esse grande espírito. Então, João Barbosa, que era o nome desse nosso Fabiano de Cristo, ele nasceu em Portugal, de uma família pobre, e ele veio para o Brasil com o objetivo de conquistar fortuna para poder auxiliar a família. E ele veio para cá e foi comerciante e conseguiu realmente uma fortuna grande, conseguiu dinheiro. Só que tinha alguma coisa que não estava bem, que ele não se sentia bem, que ele não conseguia se realizar. Com todo o dinheiro, com tudo que ele tinha, ele não conseguia. Ele não se sentia bem, faltava alguma coisa. E numa noite ele ia voltando para casa e ele viu uma pessoa caída no chão. Estava machucado, estava todo ensanguentado, com febre, e a pessoa disse que tinha sido assaltado. E ele levou a pessoa para uma hospedaria ali perto e foi cuidando dele. E pela febre, pela condição que ele estava, ele começou a delirar e disse que finalmente João Barbosa estava ali para seguir a ele, que ele estava de braços abertos para que ele pudesse encontrar a paz, encontrar a sua realização íntima. E ele diz quem estava falando, que era Jesus. Jesus estava falando ali com ele. E João Barbosa dormiu e sonhou com Francisco de Assis e disse que era para ele começar a sua tarefa aqui, em nome de Jesus, que ele, Francisco de Assis, estava ali chamando João Barbosa para trabalhar na seara de Jesus. E João Barbosa acordou com muita animação, com muita vontade, com muita disposição, vendeu tudo que tinha, repartiu, levou o dinheiro para a sua família lá em Portugal, ajudando a família, deu um pouco para aquelas pessoas pobres que ele conhecia e um pouco ele deu para o convento onde ele foi servir. E ele começou realmente a trabalhar, ele foi trabalhar em benefício das pessoas. Ele foi trabalhar em benefício daqueles que estavam lá procurando ajuda. E ele foi porteiro. Ele cavou com as suas próprias mãos um poço para matar a sede daquelas pessoas que vinham ali. E ele matava a sede material e a sede espiritual, porque ele também consolava, ele também ajudava com palavras, com carinho, com amor. Numa dessas passagens, que ele viveu,
uma porção de escravos vieram correndo e chegaram lá e trouxeram o feitor que estava na lida no campo e começou a passar mal e desmaiou. Então os escravos correram e levaram ele lá para Pai Francisco, Pai Fabiano, ajuda ele. E viu, e Fabiano de Cristo olhou e viu um dos escravos que era mais maltratado pelo feitor, que mais sofria, que mais apanhava, que qualquer coisa ele era discriminado. E Fabiano disse: pega essa caneca com água e dê você a ele. Falou: mas ele me mata, ele me maltrata, ele me prejudica, ele me faz tanto mal. Por isso mesmo, filho, dá você a água para ele. E o obedeceu, deu a água para ele, e nisso o feitor foi acordando e percebeu que quem estava ali dando a água para ele era aquele escravo que ele mais maltratava. Ele se recuperou e foi embora agradecendo a Fabiano e segurando nesse escravo, e foi levando para frente, foi indo para frente. Então, quanto ensinamento. E teve um dia que ele estava também lá no convento e chegou um moço dizendo que queria se despedir, que ele ia embora, que ele ia para muito longe, que ele não ia voltar. Fabiano, com a sua sensibilidade, percebeu que aquele jovem estava pensando em se matar. E aí ele disse: oh, meu filho, você poderia me ajudar um pouquinho? Que eu estou tão cansado, você não poderia dar alimento ali para aquele senhor, que ele é cego? Você não poderia fazer isso para mim antes de você partir? Aí o jovem falou: sim, Fabiano. Quem ia dizer não para Fabiano de Cristo? E aí ele foi e deu a comida para o cego e ficou ali conversando. Daí a pouco o jovem chega e fala: tchau, tchau, pai Fabiano, até amanhã. Falou: uai, você não vai viajar? Ele falou: não, eu encontrei uma família, eu encontrei uma razão para eu viver, então eu vou continuar. Então Fabiano de Cristo, desde aquela época, ele já cuidava das pessoas e prevenia o suicídio. Como nós, toda domingo às 6 horas da tarde, nós fazemos a vibração para os suicidas há muito tempo, em nome de Fabiano de Cristo, em nome de Maria. Então nós pedimos para aqueles que pensam em abandonar a vida, para aqueles que estão lutando, que querem, que não encontram razão para viver, e aqueles que partiram pela porta enganosa do suicídio. Então nós continuamos a fazer essa oração. Então, de uma certa maneira, nós temos um devotamento assim pequenininho, né? Mas nós já estamos na oração para os suicidas, que todo domingo nós nos reunimos e fazemos a oração para os suicidas. E então nós estamos começando a aprender. E no livro de Lições de Chico Xavier, de A a Z, o Adelino da Silveira pergunta ao Chico: qual a virtude mais difícil de ser alcançada? A paciência ou a humildade? E Chico responde o seguinte: uma não vem sem a outra. Então, a paciência não vem sem a humildade não vem sem a paciência. Entretanto, a mais difícil é uma terceira virtude, é a abnegação. Porque a abnegação não pode ser ensinada, tem que ser vivida no silêncio do nosso dia a dia. Ela tem que ser vivida com aquilo que vamos aprendendo. Então, ninguém consegue ensinar a abnegação. Nós aprendemos, nós conquistamos essa virtude através da nossa vivência, do nosso aperfeiçoamento. Ele nos coloca também que Paulo
Paulo ainda, Saulo de Tarso, quando ele se encontra com Jesus no deserto, perto na estrada de Damasco, quando ele reconhece Jesus e Saulo pergunta: que queres que eu faça? Também nós devemos perguntar: o que quer Jesus que façamos para conquistar a abnegação, para conquistar as virtudes, para conquistar, para sermos trabalhadores da seara de Jesus, para conseguirmos adquirir essas virtudes. Então é no devotamento que nós vamos tendo com a causa de Jesus, nos esforçando para nos melhorarmos a cada dia. É o esforço que nós vamos fazer para domar as nossas más inclinações e vencer os nossos enganos. Então é esse exercício diário, esse exercício constante que nós vamos fazendo, que vamos aprendendo a conquistar essas virtudes tão importantes para nós. E nós temos a certeza de que nós não voltamos, nós não retroagimos, nós vamos evoluindo sempre, nós vamos aprendendo sempre. E no livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem na página 204 a beneficência e a paciência. Essa é o título desse capítulo. Então, a caridade é paciente e benigna, que diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Então, ele diz o seguinte: beneficência sim para com todos, prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desalento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixas, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio nas provações, tolerância com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levando à generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem paciência. Então, aqui tem um pequeno roteiro para nós conquistarmos a beneficência, para conquistarmos a abnegação, conquistarmos a paciência nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, conquistar a paciência para conosco mesmo e para com as da nossa família, que temos que estar mais unidos, mais próximos, respeitando a nós mesmos e ao próximo, respeitando as outras pessoas, a maneira de pensar, a maneira de agir, tolerância, respeito, serenidade nas horas difíceis, silêncio nas provações, nas provocações. Então são roteiros que nós vamos
vivendo, que nós vamos estando aprendendo a cada momento. E que, como nós sabemos da lei do progresso, que estaremos progredindo sempre, e que nós possamos, nesta vida, enquanto aqui estamos, ir aprendendo com os exemplos que nós já conquistamos, com o que nós temos, seguindo esses exemplos, e o exemplo maior que nós temos é Jesus, seguir os passos, seguir essa linha que Ele nos mostra, e possamos, como disse Jesus, acender a nossa luz, tentar acender a nossa luz para servir de guia para aquelas pessoas que estão junto de nós, mas acender com devotamento, com abnegação, até nós chegarmos à abnegação, que é o sacrifício da nossa própria vida. Mas como nada dá salto, como a natureza não dá salto, nós temos que fazer uma caminhada de passo a passo, irmos conquistando a beneficência, fazermos a caridade conforme o Livro dos Espíritos nos fala: beneficência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão. Então, quando for conquistando essas virtudes, nós vamos estar fazendo a nossa tarefa, além daquela nossa obrigação, e vamos conquistando o devotamento, vamos conquistando o amor, a paciência, a benevolência, e aos pouquinhos nós vamos aprendendo a sermos abnegados também. E quem sabe um dia nós vamos sermos abnegados, como tantos exemplos que nós temos, como Fabiano de Cristo, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, Irmã Dulce, que chegou a sacrificar a sua própria saúde, a sua própria vida em favor do próximo, em favor dos outros. E que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito amor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Um grande abraço a todos.